Antes de escolher com quem você caminha, lembre-se, uma boa companhia pode atrair almas de tzadikim, mas uma má companhia pode arrastar sua alma para lugares que você jamais imaginou. Capítulo 6. Aquele que vem purificar-se, o céu o ajuda. Shabat 104a. A ideia desse ensinamento é que, sempre que uma pessoa procura cumprir uma mitzvah, ou quando viaja pelo caminho envolvida no estudo, no limud, ainda que esteja sozinha, numerosas almas de tzadikim, justos, se unem a ela. Assim relata o Zohar, Bereshit, introdução 5a. Certa vez, Rabi Elazar foi visitar seu sogro, Rabi Yossi ben Laconia, acompanhado por Rabi Abba. Enquanto isso, outros homens carregavam os seus jumentos e vinha atrás deles. Rabi Abba disse: comecemos a estudar Torá, pois é hora de nos prepararmos para o caminho. Então, começaram a trocar hidushim de Torá, novos entendimentos e revelações no estudo da Torá. Então, o homem que conduzia os jumentos revelou a eles vários segredos profundos da Torá. Rabi Elazar e Rabi Abba se aproximaram e o beijaram, dizendo: quem és tu que caminhas com toda essa sabedoria em tuas mãos, enquanto conduzes os jumentos atrás de nós? Ele respondeu: meus mestres, não me perguntem quem eu sou. Sigamos apenas ocupando-nos no estudo, no limud. E continuou revelando a eles segredos profundos da Torá. Eles lhes disseram: quem te obrigou a vir aqui e carregar jumentos? Rabi Elazar e Rabi Abba se alegraram e choraram, dizendo: vai, monta tu, e nós conduziremos os jumentos atrás de ti. Então disseram a ele: vê, tu ainda nem nos disseste teu nome, nem onde fica tua casa. Ele lhes disse: minha casa está em um bom lugar. Ela fica em certa torre onde Akadosh Baruhu reside junto com um certo homem pobre. Uma alusão ao Moshiach, que é chamado de um homem pobre, montado sobre um jumento. Essa é a minha casa. Mas subi daquele lugar e agora estou carregando jumentos. Rabi Elazar e Rabi Abba choraram e o beijaram. E depois seguiram adiante, enquanto ele continuava revelando a eles novos entendimentos. Rabi Elazar e Rabi Abba caíram sobre seus rostos e, quando se levantaram, já não viram mais aquele homem. Procuraram em todas as direções, mas não encontraram.
Sentaram-se e choraram. E por muito tempo não conseguiram falar um com o outro. Por fim, Rabi Aba disse: certamente, isso é uma demonstração daquilo que aprendemos. Sempre que os justos viajam pelo caminho, falando palavras de Torá, Tzadikim vem até eles, do mundo superior. Certamente, este foi Rabi Arnuna Saba, que veio até nós daquele mundo para nos revelar essas coisas. E depois desapareceu de nossa vista. Daqui temos uma prova de que as almas dos tzadikim se unem àqueles que estão envolvidos no cumprimento de uma mitzvah ou no estudo da Torá. Convém lembrar que cada reflexão ou pensamento meritório tem o efeito de despertar uma iluminação sagrada do alto. Mas a fala meritória, como ocupar-se no estudo enquanto se está no caminho, tem um efeito ainda maior. Ela traz benefício até mesmo às almas banidas. Algumas dessas almas são banidas a tal ponto que são reencarnadas na forma de vegetação ou nos frutos da terra e das árvores. Quando uma pessoa recita uma berahá, uma bênção, sobre aquele fruto, ou se ocupa no estudo, essas almas se revestem em suas palavras meritórias e desta forma são libertadas do ciclo de reencarnação. Outro princípio que se pode extrair dessa passagem do Zohar é a importância de apegar-se aos sábios, aos Rahamim, e acompanhá-los pelo caminho para ouvir suas palavras de Torá, pois a Shekinah habita entre os retos enquanto estão vivos e até mesmo depois de sua morte. Assim vemos que, nas gerações anteriores, as pessoas tinham grande preocupação com o local onde seriam sepultadas. Yaakov Avino, por exemplo, instruiu: e eu me deitarei com meus pais, e tu me sepultarás no lugar de sepultura deles. Bereshit 47:30. A razão disso é que as almas dos mortos pairam sobre seus túmulos, e a cada noite lhes são ensinados segredos profundos da Yeshivá celestial. O Sefer Hassidim 705 relata um acontecimento envolvendo certo tzadik que foi sepultado entre perversos. Todas as noites, ele aparecia aos seus amigos e parentes, clamando a eles com voz chorosa e suplicando para ser removido dali. Ele explicou que, por estar sepultado entre perversos, a Yeshivá celestial se recusava a revelar-lhes qualquer segredo da Torá. Como resultado,
Sua alma estava ficando cada vez mais ressecada, até que nenhuma umidade permanecia nela. Ele não deu descanso aos seus parentes, até que, por fim, eles foram forçados a retirá-lo de seu túmulo e sepultá-lo em outro lugar. Por isso que os piedosos das gerações anteriores em Eretz Israel costumava comprar, ainda em vida, um terreno no cemitério, próximo a pessoas que sabiam ser justas. De tempos em tempos, iam até aquele local para rezar, recitar algumas palavras de Torá e fazer uma promessa de tzedaká, caridade sagrada. Desta forma, purificavam e santificavam o lugar, preparando-o para servir como sua sepultura. A santidade que infundiam ali também impedia a Sitra Achra, o lado da impureza, a força espiritual oposta a Kedushá, de se aproximar deles depois de sua morte. Outro relato ilustrativo nesta mesma linha é o do piedoso Rabi Amram. Rabi Amram era originalmente de Mainz, uma grande cidade às margens do Reno. Em determinado momento, Rabi Amram deixou Mainz para ajudar a fortalecer a Yeshivá de Colônia, quando já estava muito idoso. Instruiu seus alunos que, após sua morte, deveriam sepultá-lo no cemitério de Mainz, onde seus pais estavam sepultados, ao lado do túmulo de Rabi Yehuda ha-Hassid. Seus alunos responderam: que tal empreendimento envolveria grande perigo e risco? Então, Rabi Amram lhes disse: apenas purifiquem-me e coloquem meu corpo em um caixão, junto com uma carta afirmando que o falecido era o grande Rabi Amram. Depois disso, deveriam colocar o caixão sobre uma pequena balsa no rio e deixá-la seguir sozinha. Após sua morte, os alunos cumpriram o pedido de seu mestre, colocando seu corpo sobre uma pequena embarcação no rio. A embarcação imediatamente começou a seguir a correnteza, até chegar às proximidades da cidade de Mainz, onde parou imóvel sobre a água. Essa visão deixou os habitantes da cidade admirados e eles informaram o prefeito. O prefeito ordenou que alguns barqueiros fossem buscar a embarcação e a trouxessem para a margem. Mas, quando os marinheiros chegaram perto da embarcação com o caixão, ela recuou para trás, de modo que não conseguiram segurá-la. Então, o prefeito disse aos seus servos que parecia
que a embarcação continha o corpo de um judeu que desejava ser sepultado em sua terra. Por isso, ordenou que alguns judeus fossem chamados para buscá-la. Quando os judeus chegaram à margem do rio, a embarcação imediatamente começou a se aproximar. Eles abriram o caixão e encontraram a carta que havia sido colocada ali pelos alunos de Rabi Amram. Nela estava escrito a seguinte mensagem: Meus irmãos e amigos da Santa Comunidade de Mainz, saibam que vim até vocês porque parti deste mundo na cidade de Colônia. Peço a vocês que me sepultem junto aos meus pais na cidade de Mainz. Que todos vocês sejam abençoados com vida e shalom. Assim diz Amram. Quando os judeus da cidade viram essa carta, retiraram o caixão da embarcação, com a intenção de sepultá-lo no terreno de sua família, conforme suas instruções. No entanto, o prefeito ordenou aos seus servos que não permitissem aos judeus levar o corpo para o sepultamento. Em vez disso, todos os moradores não judeus das cidades se reuniram para tomar o corpo da comunidade judaica à força e colocaram guardas para impedir que qualquer judeu se aproximasse do caixão. Depois, construíram sobre ele um edifício para o seu próprio culto falso, que até hoje é chamado de a casa de Rabi Amram. Quando os judeus viram isso, encheram-se de tristeza e gastaram grandes somas na tentativa de recuperar o caixão. Mas seus esforços foram em vão e finalmente já não sabiam mais o que tentar. Todas as noites, Rabi Amram aparecia a vários de seus discípulos e suplicava: tirem-me daqui e sepultem-me com os meus pais. Então, os discípulos se aconselharam entre si e naquela noite saíram para fora dos limites da cidade, até o lugar onde um ladrão havia sido recentemente enforcado. Eles retiraram o corpo dele e o envolveram em vestes mortuárias. Depois, removeram secretamente o corpo do piedoso Rabi Amram e o substituíram pelo corpo do ladrão. Enquanto isso, a providência fez cair um sono profundo sobre os guardas, de modo que eles nada perceberam. Por fim, Rabi Amram foi sepultado com seus pais. Hashem esteve com eles, e nada se soube do assunto entre os habitantes da cidade até este dia. Até aqui foi tomado da versão em Yiddish. Se é verdade que o lugar de sepultamento de uma pessoa é tão importante depois de sua morte, como foi ilustrado pelos relatos acima,
Considere quão importante deve ser para a pessoa colocar-se entre boas companhias enquanto ainda está viva. Assim, em tempos antigos, era costume entre os homens de Jerusalém que eles se recusassem a sentar-se tanto em um lugar tribunal quanto em uma refeição festiva, até saberem com quem estariam sentados. Sanedrim 24a. Pois as celebrações de pessoas frívolas conduzem a muitos males, como Rehilut, mexerico, que espalha conflitos e zombaria, especialmente entre os glutões e os embriagados. A pessoa também deve recitar esta oração: que seja a tua vontade salvar-me neste dia de uma pessoa má, de um acontecimento mau e de um companheiro mau. Isso é para que ela não se una aos perversos, nem aos pecadores, nem aos grupos dos traiçoeiros, que se reúnem para envolver-se em discussões e brigas. Suas bocas são espadas afiadas, e suas maldições, insultos e blasfêmias são como brasas ardentes, ardentes. O fogo do Guerrinon arde dentro deles, inflamando suas brigas e contendas. Seus pensamentos são inteiramente voltados para o mal, mesmo quando estão na sinagoga. Eles estão cheios de engano, inventando pretextos contra os retos que se apegam aos caminhos de Hashem, a fim de lhes causar dano. Ai deles, e ai de suas almas, pois o dia virá repentinamente, quando a roda se voltará contra eles, e os julgamentos do céu os dominarão, despojando-os de todos os seus bens. Eles se tornarão objetos de desprezo e vergonha, mas ninguém terá piedade deles por causa do duro decreto do Shammai, do céu. Que aqueles que temem a Hashem e tremem diante de sua palavra se afastem dessas pessoas, de suas reuniões e de seu tumulto. Que os retos não deem ouvidos a seus conselhos, nem os acompanhem, e certamente não se unam a eles. Em vez disso, que se apeguem ao amor a Hashem, aos tementes a Hashem, os Haredim, e aqueles que tremem diante de sua palavra. Com esses indivíduos, poderão aprender o caminho da vida. Sobre isso foi escrito: e vós, que estáis apegados a Hashem, vosso Eloquim, estáis todos vivos hoje. Devarim 4:4.